Você sente dificuldades financeiras aí no seu supermercado? Muitas das vezes isso pode ser um problema sobre gestão de estoque. Se você se interessa por esse conteúdo, fica até o final que eu vou te mostrar os passo a passo para você conseguir organizar o seu supermercado e ter controle financeiro no final do mês através da gestão de estoque. Muitos donos de supermercados têm o desafio, além de controlar a operação, contratar pessoas, treinar a equipe, formar a liderança e também ter lucro no final do mês. Só que muitos donos de supermercados trabalham e não vê lucro. Um dos grandes vilões de a falta de lucratividade no supermercado é principalmente a falta de gestão de estoque. E fazer uma gestão de estoque não é algo tão simples. Por quê? Porque envolve cultura. E a cultura, ela é um negócio que tem que ser treinada todos os dias. Não é algo que você muda e de uma hora para outra, pum, você começa a ter lucro. Não é assim. E por que eu tô falando que o estoque é o principal gargalo de lucro na tua loja? Porque pensa assim, ó, 100% do que você vende entra no seu estoque. Então, ou seja, o dinheiro que você tira do bolso todo mês, ele fica aqui, ó, na gôndola. E é aí que tá o grande desafio. Por quê? Se você compra demais, você tira dinheiro do teu fluxo de caixa para bancar esse estoque que ficou parado e isso te gera prejuízos, porque se você não tem dinheiro no caixa, o boleto você vai ter que pagar. E se você não teve a venda não foi suficiente para pagar esses boletos, o seu fluxo de caixa vai diminuindo cada vez mais e aí aquela sensação de, poxa, eu não tenho lucro, mas o seu lucro tá parado aqui na gôndola. E é isso que acontece. E o principal gargalo é que se você não tem lucro, você não tem ânimo para trabalhar, aí você começa a antecipar o cartão de crédito, aí você paga mais taxa por antecipação, então o seu lucro diminui ainda mais, e aí você começa a ter problemas de atrasos de boletos, e aí o teu fornecedor para de te atender, e aí você começa a ter ruptura na loja. Ruptura na loja gera menos venda, com menos venda você tem menos lucratividade, aumentando o teu custo, e aí vira aquela bola de neve que no final acaba quebrando muitos donos de empresa. Então, o controle de estoque é essencial para que você consiga de fato ter uma empresa saudável. Só que como eu falei no começo do vídeo, não é algo simples, não é só uma mudança, é algo cultural. E como que eu mudo uma cultura? A cultura, ela é instalada através de repetições, rotinas, mantras, são coisas que você prega diariamente, é o jeitão da empresa. Qual é o jeitão da tua empresa? E aí é um ponto chave aqui, é o seguinte, o jeitão que as pessoas fazem as coisas tem a ver com aquilo que você ensinou ou aquilo que você deixou de ensinar. Porque imagina só, se você tem o hábito de não controlar nada, fazer de qualquer jeito, qual é o exemplo que você está dando para seus colaboradores? É assim, dessa mesma forma que eles vão liderar. E é assim que as pessoas na operação vão trabalhar. E aí o descontrole se torna algo cultural, porque você aplicou de forma sem querer que o descontrole é o normal, e o normal se torna o habitual. Então por isso que eu coloco sobre rotinas, sobre mantras, sobre repetições, porque a cultura você vai mudando aos poucos. Pensa que a sua empresa, né, quando ela nasce, ela é um bebezinho. E aí o que significa o bebezinho? Você tem que ir lá, você tem que acolher, você tem que dar a mamadeira. É a mesma coisa para a empresa, você tem que ir lá, cuidar, acolher, dar uma madeirinha, aí depois ela se torna uma criança. A criança, como que funciona? Para ela escovar os dentes todos os dias, você precisa pegar na mão dela, levar no banheiro, fazer ela escovar diariamente, forçar, vai lá escovar, vai lá escovar. E o que isso tem a ver com o supermercado? É a mesma coisa, os processos, quando eles nascem, o processo nasce um bebezinho, você tem que cuidar do processo, tá ali diariamente, aquela atenção. Quando o processo ele evolui e se torna uma criança, você começa a ter que cobrar, mas diariamente cobrando para que aconteça. Então, colocou controle de estoque diariamente, cobrando,
e vai e orienta, até que ele se torna um adolescente. E adolescente é rebelde, é aquele adolescente que gosta de quebrar regra, não vou fazer. E é a mesma coisa com o processo. As pessoas não gostam de seguir regras. Tanto é que a gente vê leis, você tem lá o tanto de multas que a gente tem no nosso país. Por quê? Porque as pessoas não gostam de regra. Mas você começa daí a ser mais severo, a colocar algumas fiscalizações e você coloca multas para que as pessoas sintam no bolso caso elas não sigam as regras. E é aí que a gente começa, porque quando ela é um bebezinho, ela precisa de cuidado, não de multa. E é aí que muitas pessoas erram na hora de implementar processo. As pessoas acham que amanhã a gente vai começar controle de estoque, quem não seguir vai ser descontado o bônus mensal que a gente paga aqui na empresa. Não é assim que você incentiva as pessoas. Você incentiva primeiro orientando, treinando, dando cuidado, fazendo a fiscalização, mas direcionando. Esse é o papel da liderança, para que quando o processo tiver adolescente, aí sim você começa a ter regras mais rígidas. Quando os processos vão amadurecendo, você começa a ter uma cobrança maior. É assim que se implementa uma cultura. E no supermercado não muda, é a mesma coisa. Então os processos começam desde o recebimento, parte comercial, aí você tem parte da operação. Então a liderança da loja precisa estar muito bem estruturada, organizada e orientada com os processos que devem ser seguidos. Primeiro, recebimento precisa ser garantido. Toda mercadoria que chega precisa ser conferida, precisa estar alinhada com o sistema para que entre no sistema e a quantidade que chega fisicamente precisa bater com o que está no sistema. Então esses são os principais pontos do recebimento. Depois a gente tem que garantir o manuseio do produto. Estoque precisa estar organizado, precisa estar organizado e precisa ter as placas direcionadas para que as pessoas consigam ir lá e repor ela, porque mercadoria parada no depósito é venda que não acontece. E aí, se você não tem venda que acontece, lucratividade cai. Então são vários pontos que a gente precisa de atenção. Mas se eu fosse supermercadista como você, eu faria o seguinte: primeira coisa onde eu vou colocar a implementação de controle de estoque, recebimento. Depois, área de venda, repositores, encarregados de setores, para que os produtos sejam abastecidos de forma correta, a gestão do estoque seja realizada de forma correta, e aí depois a gente vai para a área de PDVs, que são os operadores e operadoras de caixa. Ali existe um sério risco também, porque existem milhares de maneiras da pessoa conseguir burlar os processos na frente de caixa, porque ela pode registrar produtos de forma errada, ela pode não registrar produtos, ela pode multiplicar de forma errada. Então, cara, tem muitos fatores que influenciam no PDV. Então, por isso que você precisa também criar essa cultura. Mas não é fácil, é um trabalho que leva tempo e leva dedicação. E muitas pessoas preferem fazer o que é fácil. Mas se a gente só fizer o que é fácil, a gente não consegue chegar no resultado esperado. Então por isso que muitas empresas têm quebrado, muitos supermercados têm dificuldades financeiras porque preferem fazer o que é fácil. E o que é difícil acaba ficando de lado. Mas eu quero dizer nesse vídeo que existe uma saída, existe uma forma de você mudar. E como que você faz isso? Através da cultura, rotina, implementações de processo. E se você não sabe como aplicar isso, eu executo isso há mais de 10 anos em vários mercados de todo o Brasil, criando cultura, criando processo, criando gestão. Existem vários pilares para você conseguir chegar na gestão ideal, mas eu sempre falo que você precisa passar pelas 4 etapas, que é a primeira etapa, treinamento, aí a segunda etapa é você criar os processos, as rotinas, a terceira etapa são os indicadores, né? Então você vai ter que criar mecanismos de indicadores, como que garante que o seu conferente está recebendo da forma correta, que os PDVs estão passando de forma correta, e depois a gente tem que criar um mecanismo de fiscalização e melhoria contínua, que daí você vai ter as pessoas que vão fiscalizar, as pessoas que vão orientar e as pessoas que vão sempre aprimorar aquilo que já está acontecendo. Não vai sair perfeito de primeira, existe sempre a melhoria contínua. Mas, pessoal,
é isso. Vocês precisam aplicar os 4 passos de implementação de processo para chegar no final do mês e falar assim, cara, de fato consegui ter lucratividade. Então, coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você achou interessante, coloca aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião. E também coloca sobre temas que você gostaria de ouvir, gostaria de ver. Eu estou aqui dentro do supermercado aplicando isso na prática diariamente e eu quero compartilhar toda a minha rotina com vocês, mas esse é o principal gargalo que eu acredito que vai fazer você ter lucro de verdade. Então, é isso, fiquem com Deus, espero vocês no próximo vídeo, tchau!